Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Relatório Reservado. Eu sou o João Bittencourt, editor de política do RR. Nesta edição, os destaques são: gestão de danos. A imposição da tarifa de 50% pelo governo dos Estados Unidos, sem adiamentos, mas com exceções importantes, representa o cenário mais favorável para o Brasil, dentro das possibilidades que estavam na mesa. Confirma-se, assim, a hipótese traçada pelo RR Destaques, nos últimos dias, como a mais provável. O escopo adotado pelos Estados Unidos não elimina as perdas, evidentemente. Segundo a AmCham, o panorama seria de 43% das exportações excluídas da taxação, com 57% permanecendo incluídas. Ou seja, os prejuízos são altos, mas a mudança de posicionamento aumenta as apostas. 1. Na viabilidade de negociações específicas para setores fundamentais e que serão, sim, brutalmente afetados, com destaque para carne e café. Paradoxalmente, esse caminho seria facilitado pela aplicação, também nessa quarta, da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, bem como pelo foco intensamente político no comunicado de Trump, justificando as tarifas implementadas. Qual a lógica desse diagnóstico? A utilização de linguagem e de medida tão dura contra Moraes transmite uma imagem de severidade e mobilização de Trump em relação ao tema, evitando que futuras conversas setoriais, em mercados importantes para o consumidor norte-americano, sejam lidas como recuos. Outros fatores que geram algum otimismo, mesmo que em um horizonte de incerteza, vêm do encontro, pouco antes do anúncio, entre o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, e o secretário de Estado, Marco Rubio, e o diálogo em curso no Brasil com as Big Techs. 2. Em que o governo brasileiro não vai responder com base na lei de reciprocidade. Com isso, poderia, ao mesmo tempo, cantar vitória, apontando firmeza de Lula e continuidade de diálogo, responsabilizar os Bolsonaro pelos prejuízos potenciais, agregar alianças no Congresso com liberação para gastar e afastar os riscos de uma nova escalada dos Estados Unidos. Ambos os pontos, contudo, novas exclusões e reação do Planalto serão alvo de intensas movimentações e especulações nessa quarta. Para além disso, o resultado inicial, como evidencia o movimento no Ibovespa, é, e tende a se manter, de alívio por terem ficado de fora. 1. A Embraer, que significaria o maior impacto em termos de indústria e tecnologia de ponta, logo com pesados efeitos estratégicos. 2. Petróleo e derivados, que representam uma parte enorme das exportações do país para os Estados Unidos. 3. Produtos de ferro, aço, alumínio e cobre. Fatia essencial das exportações de manufaturados, o segmento continuará a sofrer a taxa global de Trump, mas manterá competitividade com seus congêneres fora os Estados Unidos. 4. Suco de laranja, que tem no mercado norte-americano o seu maior alvo de exportações e sofreria um baque de maiores proporções. 5. Áreas como minerais, celulose, madeira e castanha, que seja pelo volume total ou pela parcela do segmento ligada à economia dos Estados Unidos, têm peso. Vão se somar aos mais de 600 produtos não incluídos no tarifaço e que caracterizarão uma grande redução nos efeitos da medida. Juros e indicadores. Fed e BC seguem dentro do esperado, mantendo as taxas de juros e alterando pouco os seus diagnósticos sobre inflação e economia. No caso brasileiro, o tarifaço entra em cena como fator, mas sem um horizonte claro dos impactos esperados. Também saem, nessa quinta, a PNAD, IBGE e as estatísticas fiscais de junho já nos Estados Unidos. A decisão ainda será analisada à luz dos números do Índice de Preços das Despesas de Consumo Pessoal de junho e, em menor medida, dos pedidos iniciais de seguro-desemprego semanais. A voz que você ouviu nesse podcast foi gerada por inteligência artificial, mas todo o conteúdo escrito foi produzido por jornalistas do Relatório Reservado.